Saudações, amigos! Este é o podcast Irmandade Corintiana, que não tem número, Não tem número. É o especial. É o especial Campeão. sobre os anos 90. Vamos definir a numeração assim, especial 1/19, 1 de 2019, que vão ter mais especiais. Não, mas aí vai ficar muito confuso. Esse é o Esse é especial. o 1/19. Especial da Irmandade sobre o título, o primeiro título brasileiro do Corinthians de 1990. Estamos fazendo esses especiais aqui durante a Copa América, né? Não estamos fazendo a nossa live tradicional, o nosso podcast tradicional com as notícias e tal, mas a gente vai fazer esses especiais. Esse é o primeiro especial, o especial de 1990. Teremos também o especial sobre a conquista de 95 da Copa do Brasil, a conquista de 2000, o primeiro Mundial do Corinthians, e o primeiro Libertadores do Corinthians de 2012. E para falar aqui comigo tá o Ícaro, o Fábio, o Gibson, toda a mesa completa aqui. É importante lembrar que esse programa tá gravado, não adianta mandar pergunta, a gente não vai responder ao vivo nada aqui. Não é uma live, é um especial. Vamos começar esse especial logo então. E a gente vai falar de vários aspectos da campanha de 90 e tal, mas a gente tem que começar pela campanha de 90, né? E quem pesquisou mais a campanha foi o meu irmão Fábio. Tudo bem? Não sei se foi o que pesquisou mais, mas era a minha incumbência. Tudo bem, campeão, feliz, né? 1990, saímos felizes de lá. Já sabemos como terminou a campanha, não é spoiler acho que pra ninguém aí, né? Mas é legal revisitar e lembrar alguns detalhes de como que isso aconteceu, né? Primeiro até um pouco o cenário de como era o futebol brasileiro na época, né? A ideia do campeonato nacional, que teve uma certa crise de identidade poucos anos antes, quando o Clube dos 13 se revoltou, deu uma minada no campeonato organizado pela CBF, mudou pra Copa União, né? E etc. Então, o cenário nacional tinha quase que acabado de sair disso. Tinha tido um campeonato após o fim da Copa União, que tinha sido o campeonato de 89, com regras bizarríssimas, que tinha 22 times, e depois esse era o segundo campeonato nacional novamente, em 1990, com regras também um tanto esquisitas, mas um pouco mais adequadas, digamos assim, né? Mas aí o campeonato já tem 20 times, né? Já Como tinha 20 times. O campeonato atual. Digamos. Sim. Mas em outra formatação. Todo mundo jogava. Mas todo mundo jogava no fim das contas, todo mundo jogava com todo mundo. Todo mundo jogava com todo mundo. Na prática, ele era meio brasileirão de hoje em dia. Assim, ele era, de certa forma, muito parecido com o que ficou depois, até meados dos anos 2000, que era turno único, 8 se classificam para uma fase de eliminatórias, né? Já tinha esse conceito, mas a forma de se classificar era diferente. Eu vou falar um pouquinho mais disso daqui a pouco aqui. Mas era isso, os times eram divididos, era 20 times. De 10, Os times, por algum motivo, eram divididos em 2 grupos de 10. E... porque é mais... Ordem alfabética. É um critério. Mas é que é mais fácil do que dividir em 3 grupos de 6,33. Possivelmente, né? Me surpreendeu aqui a hegemonia do futebol paulista na época, né? O futebol paulista tinha 8 times, né? Tinha times do interior, Tinha né? times do interior, né? Na Série A E a Ponte Preta e o Guarani não eram desses times, né? Os de Campinas não estavam lá. Mas estava Bragantino, estava São José, Portuguesa, Inter de Limeira, né? Esses 4 mais os 4 grandes aí. Eram os times que compunham ali fora. Então, mas só fazer um comentário rápido sobre isso, que é engraçado, eu também notei isso na tabela, né? Tinha muitos times de São Paulo, mas se você pegar os anos 80 foram praticamente só cariocada ganhou o brasileiro. Mas a gente sabe que durante muito tempo, até acho que meados dos anos 80, acho que até a Copa União, para os times paulistas, o Campeonato Paulista era mais importante que o Campeonato Nacional. Tinha muito mais tradição. Isso começou a mudar muito nos anos 80. E a Taça Rio-São Paulo também tinha essa rivalidade. E até essa importância, a gente vê que esse Campeonato Brasileiro durou 4 meses só, né? Não foi Enfim, hoje a gente tem um campeonato bem maior. Foi uma coisa que eu estranhei quando eu ia na tabela. O campeonato começou no final de agosto. Foi no final de agosto que começou o brasileiro. Foi muito bem rápido. Mas como é que foi a campanha do Corinthians, Fábio? A campanha do Corinthians, o Corinthians começou mal, tropeçando, né? Começou com o técnico Zé Maria. Que não é o Super Zé, é bom que se diga. Não é o Super Zé. Não é o Super Zé, é outro o Zé Maria. Ele tem uma curiosidade bacana, que ele foi o cara que revelou o Denner, né? Foi o melhor feito da carreira dele, porque de fato ele tinha mais vivência em categoria de base. E aí assumiu o Corinthians. Não me deixa triste. Lembrar do Denner eu choro. Assim, tristeza. Ele que revelou o Denner na Portuguesa depois. Bom, não sabia disso, mas bacana saber. E, enfim, só que o time não começou bem.
no campeonato, né? Ele perdeu as 2 primeiras, empatou a terceira, então... O time jogou mal o ano inteiro, inclusive o Paulista foi aquele Paulista que teve final com os 2 times do interior, o Novo Horizontino e o Bragantino. O Nelsinho saiu de lá. Nelsinho acabou vindo do Novo Horizontino, foi vice-campeão. Sim, e aí você tá dando spoiler aí já, pô. Não, mas... Tá acabando com a minha pesquisa aqui. Tá dando spoiler, porque depois desse começo ruim, desses tropeços, aí decidiram, o Vicente Matheus decidiu trocar de técnico ali. Não é coisa que só acontece hoje, acontecia muito antes. Mas teve bastante protesto da torcida. Teve uma invasão no Pacaembu depois dessa segunda derrota contra o Cruzeiro. Na segunda derrota, o Zé Maria quase apanhou de um torcedor, cara. A galera invadiu. Eles fizeram o gol no final do jogo, o Cruzeiro fez o gol no final do jogo. E o Zé Maria, a torcida nem viu o gol do Cruzeiro, porque tava atrás do banco, criticando o Zé Maria. E um cara invadiu pra bater no Zé Maria. Pode crer. E aí, logo em sequência... Na terceira rodada, assumiu o Nelsinho com um empate, né? Com um empate contra o Vitória. E até então, nessas 3 rodadas, o Corinthians não tinha marcado gols, né? O Corinthians passou em branco. Tava mal mesmo. 2 derrotas e um empate. Não que tenha feito muitos gols depois, mas melhorou. Mas foram 3 rodadas sem gols. E aí aconteceu a quarta rodada. Aí vem a redenção, né? Isso. E aí aconteceu que veio o Nelsinho, que tinha saído do Novo Horizontino. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso depois, né? Mas na quarta rodada veio o derby. Adivinha? Aonde foi que cresceu? Onde foi que o Carille aprendeu a fazer isso? Hora de recuperar o time no derby contra o Palmeiras. E foi aí que o Corinthians conquistou, não só fez o primeiro gol, mas conquistou a primeira vitória no campeonato. Marcou 2 gols. Né? Marcou 2 gols. O Neto perdendo pênalti ainda, né? Foi nesse jogo. O Neto perdeu o pênalti. Neto perdeu o pênalti. E a partir daí desencadeou uma série boa. Ficou 8 jogos invictos a partir daí. Como o Gibson tinha falado, o campeonato era dividido em grupos e meio que em turno e em retorno. Assim. Então eram 2 grupos de 10. No primeiro turno você jogava contra os times do outro grupo. Então eram 10 jogos. No segundo turno você jogava contra o time do próprio grupo, então eram 9 jogos. O Corinthians nesses 10 jogos aí, que foi esses resultados que a gente primeiro turno, as 2 derrotas, um empate, aí uma série invicta, né? Com vitórias e um empate ou outro ali no meio. Mas o Corinthians ficou em segundo lugar do grupo, apesar do começo ruim, ficou em segundo lugar do grupo. Atrás do Atlético Mineiro, era o favorito no ano. Era o time que todo mundo... eu fui dar uma pesquisada, cara. Quando começou o campeonato, talvez. Exatamente. Quando começou, o São Paulo, Grêmio, Bahia e Atlético Mineiro eram os 4 cotados pra disputar o título. Mas 4 tavam... Isso não era diferente de hoje, quando começa o campeonato, ninguém sabe o que vai acontecer. Mas na época o campeonato era mais curto, já tinha rolado meio ano de temporada, enfim. Era mais curto. Tinha menos mudanças também ao longo, né? Mas o fato é assim, o Atlético Mineiro tinha ficado em primeiro e pelas regras bizarras, assim, se classificava para a segunda fase que ia ser eliminatória, o primeiro colocado de cada grupo em cada turno. Então o Corinthians, sendo o segundo colocado, não conseguiu uma classificação antecipada, né? O Atlético Mineiro conseguiu e também o Grêmio conseguiu, né? Nessa primeira fase. Na segunda fase, o Corinthians deu uma desandada, né? Não foi muito bem nos últimos 9 jogos. Paralelo com o campeonato, com a Copa de 2017. Segundo turno, no segundo turno deu uma caída. O Corinthians teve, na verdade, a segunda pior campanha do grupo no segundo turno. Né? O time chegou a ficar mais de 400 minutos sem marcar gol. Quem encerrou esse jejum de 400 minutos, mais de 400 minutos sem marcar gols, foi o Dinei, num jogo contra o Santos. O Dinei, na estreia dele, a gente vê o Dinei aí engraçadinho anos, né, e tal. Ele estava estreando com a camisa do Corinthians, depois acabou fazendo história. Porque não era loiro ainda. Foi o único tricampeão brasileiro pelo Corinthians. Ele ganhou em 90, ganhou em 98 e ganhou em 99 também. Mas é legal ali, ele fez a sua estreia marcando gol, encerrando aí um jejum do Corinthians. Já fazendo história, né? E acho que foi na época era o jogador mais jovem a ter feito gol pelo Corinthians, né? Foi depois, até o Jô. Até o Jô depois desbancou isso. O Jô depois desbancou isso. Mas o fato o Corinthians teve essa queda aí de produção, jogou mal, mas também levando consigo na mala aí a campanha do primeiro turno, conseguiu se classificar, porque era isso, além dos 4 primeiros colocados, um de cada turno, de cada fase, grupo, os 4 com a melhor campanha, com o melhor índice técnico ao longo do campeonato, conseguiam se classificar. O Corinthians se respaldou nisso. Acho até que os últimos jogos deu aquela desacelerada, porque já estava praticamente classificado, estava mais garantido lá, né? Mas aí se classificou. Só que, apesar de se conseguir essa classificação antecipada, o chaveamento disso era feito pelo índice técnico geral. Sim, Então o Corinthians ficou com a 7ª melhor campanha
dos 8 classificados, né? E aí foi enfrentar, então, a segunda melhor campanha entre os 8 classificados, que era justamente o Atlético Mineiro. Um dos favoritos. Eu tava vendo aqui o chaveamento da fase final que a gente vai falar agora. Daqueles 4 favoritos que eu falei, os 4 foram e o Corinthians pegou 3. Pegou o Atlético Mineiro nas quartas, pegou o Bahia na semi e pegou o São Paulo. Só não pegou o Grêmio, porque o Grêmio ficou no caminho de São Paulo. Mas foi a grande virada, né? Acho que foi o comentário geral, assim, na época que o Corinthians deu uma guinada absurda, assim, nessa fase final. Exato. Era outro time, na hora que né? o jogo virou pra valer, o Corinthians mostrou a sua Apesar força. O histórico do mata-mata veio dessa época. Apesar do segundo turno ter ido mal, e eu falo pra você que, de repente, o Atlético Mineiro, quando começou o campeonato, era favorito, mas chegando nessa fase final, havia motivos pra duvidar dele, era porque o Corinthians tinha sido a segunda pior campanha do turno, porque o Atlético tinha sido a pior campanha. Claro. Também porque já estava garantido. Porque o campeonato tem essa coisa. O cara tá classificado no primeiro turno, no segundo pode... Mas nessa segunda fase, o Corinthians teve a força da torcida, a força do estádio também, foram partidas o Corinthians entrava nessa segunda fase em desvantagem, né? Porque ele tinha feito uma campanha pior. O outro time jogava pelos 2 empates, mas o Corinthians ganhando a primeira partida revertia isso e poderia jogar pelo empate na segunda partida. E foi isso que aconteceu nas quartas de final e na semifinal, né? O Corinthians com 2 viradas, aliás, né? Foi idêntico, no Pacaembu. As primeiras partidas começou perdendo, depois conseguiu a virada contra o Atlético Mineiro. Foram 2 gols do Neto e nenhum deles de falta. E de virada, né? De virada. Um gol de virada bem sofrido. Né? Um deles de cabeça, que era raro o Neto fazer. O técnico, o Nelsinho já tinha subido até a placa que ia ser substituído o Neto, e o Neto marca o Ângelo, aí o Ângelo e o Neto marca o gol, fica e marca o gol da virada depois, e na segunda partida o Corinthians segura o empate lá em Minas. Exato. E o jogo contra o Bahia não foi muito diferente, né? O Corinthians começa perdendo e consegue a virada também, mas dessa vez não foi com o Neto marcou o segundo gol, ele não marcou o primeiro, que foi contra. E não lembro qual dos 2 jogos foi, mas um desses jogos que o Corinthians começou perdendo contra o Bahia, contra o Atlético Mineiro, foi uma falha do Ronaldo, né? Acho que foi contra o Atlético Mineiro. Que foi o Ronaldo falhou meio feio. E aí eu vi uma entrevista recente dele num programa aí, ele falando sobre isso e falando que a galera veio cobrar ele falou, não, eu errei aqui, vocês têm que fazer lá na frente agora. Eu tenho que garantir. Quem conserta é vocês, né? Agora vocês têm que consertar aí pra não ficar tão feio. Eu acho que, nesse gol a falha maior foi do Mauro. Levou uma bola pro meio das pernas, mas realmente o Ronaldo não foi bem na bola também. Uma lembrança muito positiva desse período todo, dessa fase final toda, você falou, o Corinthians engrenou nessa fase final, ficou invicto, né, nos 6 jogos da fase final, não perdeu um jogo, e apesar de ter tido a campanha ruim até aquele momento no segundo turno, conseguiu se recuperar. Eu lembro muito bem, a gente foi em todos os jogos que foram em São Paulo, eu e você fomos, não sei se vocês estavam lá também, a gente não os conhecia na época. Não. Eu tava na final. Mas a gente foi em todos os 4 jogos que foram em São Paulo, né? Os 2 no Morumbi e os 2 no Pacaembu, a gente tava lá. E, eu lembro, chovia pra cacete, o Pacaembu, a Avenida Pacaembu inundava e a gente lá andando no meio do rio Pacaembu pra chegar lá, chegando ensopado, vendo o Corinthians começar perdendo, sofrendo pra cacete, mas torcendo ali pra ver essas 2 viradas ali, muito bonito mesmo. Muito bacana, muito legal. Contra o Bahia a gente leva um gol logo no início da partida, mas também empata logo. Contra o Atlético Mineiro demorou mais pra chegar ao empate, né? E depois a virada com o Neto de falta, características fantásticas desse jogador que ninguém mais tem hoje em dia, a facilidade que ele tinha para bater na bola. Aliás, na falta que ele vira o jogo, né? O jogador do Bahia faz a falta e o companheiro dele do Bahia começa a xingar o cara. Pô, pra que você fez falta? Então fica bravo, porque ele meio que já sabia que a bola parada do Neto ali era perigosa. E tinha muito isso, né? Depois aconteceu com o Marcelinho também. Com o Marcelinho Carioca também. Evita fazer falta perto da área, evita fazer falta perto da área. Ainda mais ali na frente da área. Porque não era meio gol, era gol, né? A torcida comemorava e tal, os adversários xingavam uns aos outros. E o time tenso. Também era um cai-cai ali na frente da área, era fácil cair. Exatamente, também tinha isso lá. E aí o Corinthians se classificou para a final, né? Para a final contra o São Paulo. O São Paulo que era um time mais estrelado, digamos assim. Tinha o Tele como treinador, o Raí estava jogando uma boa fase, o Cafu Zete, começando, o Zete. O São Paulo tinha sido vice-campeão no ano anterior. Então, né? O São Paulo era estrelado e a unanimidade de todo mundo é que naquele ano o Corinthians era execrado porque era um time que não tinha estrelas nenhuma, conseguiu com o Nelsinho ter um grupo, mas jogava feio, jogava travando o jogo para ganhar aquele 1-0.
Então o fato Era um time aguerrido. Né? era um aguerrido, Bem mas garra. limitado. Era um time tosco. Então era um time de pedreiro, assim. Era um time Sim, de... sim. Né? Então qual era a jogada? Tanto é que pra reverter esses dois jogos na quarta e na semi, não era do feitio do Corinthians ter que ir atrás do placar, né? E marcar gols. Ele ficava ali jogando na defesa pra tentar marcar um golzinho no contra-ataque. Essa foi a tática do time do Tanto é que foi campeonato sofrido inteiro. esses jogos das eliminatórias porque teve que ir atrás, né? Sim, teve sem teve que ir dúvida. atrás do É. resultado. Né? E na final não foi diferente, né? Porque no primeiro jogo da final, logo no comecinho do jogo, o Neto cobrou uma falta e o Somano meteu o gol, 4 minutos, 5 minutos. 4 minutos. Foi cedo É. no primeiro jogo, foi Foi muito cedo, E a cedo. né? vantagem Foi- era do São Paulo. A vantagem do São Paulo... Não, na Corinthians tinha final, que reverter, na não final não tinha vantagem de passo, só nas quartas e na não. semi. Os dois empates ia pra Era pra prorrogação pênalti. e pênalti. É, prorrogação e pênalti. Então, mas de qualquer maneira, o São Paulo chegou como favorito na final, porque já era o vice-campeão do ano passado, do ano anterior, né? Então, mas o Corinthians fez que nem o Palmeiras, com o jogo do Palmeiras agora recentemente. Marcou um golzinho no começo e segurou, passou o jogo segurando. Mas assistindo os melhores momentos do jogo, o Corinthians chegou muito mais vezes no ataque do que ele se segurou bem, quer dizer, o São Paulo não teve chances. Sim, sim. E o Neto perdeu uns 2 gols ali É, na cara do Zete. Eu acho que a efetividade, A tática deu acho muito que nos certo. dois jogos Não, até, a tática foi deu mais do certo, Corinthians. mas era um jogo truncado, assim, era um jogo... É. E aí aconteceu, quando chegou no segundo jogo, que o São Paulo já tinha perdido a vantagem, jogar e o Corinthians tinha Agora eu vantagem de tinha empate. vontade de empate. E aí o Corinthians entrou pra segurar o resultado mesmo, assim, entrou pra fechar. Sim. Tanto é que você vê os melhores momentos, é só É São só São Paulo, Paulo. né, No cara? primeiro tempo inteiro, né, do jogo, teve um lance, e quem foi? Foi o Tupã. Bateu uma bola de fora da área que passou rente à forca ali, rente aqui na ao ninho da coruja ali. De resto, o Corinthians não chutou uma bola no gol com perigo, tinha a bola espanada. E o São Paulo botou uma pressão desgraçada ali com o Tinico. E esse lance do Tupã veio depois, acho que de uns 5 Foi, ou não, 6 do isso, São isso Paulo. aí, Foi bem mais isso aí pro foi final do tipo primeiro 40 tempo. minutos, É. 40 minutos do segundo primeiro tempo já. E o Corinthians estava escalado como, Gibson, pra essa final? Então, curiosamente, jogou. Porque nas quartas de final e na semifinal, como tinha esse negócio de ter que segurar o resultado fora, lá, o Nelson tinha optado por fazer mudanças no time. Então, no segundo jogo, o time era mais retrancado, né, pra segurar. Ao contrário do primeiro jogo. Nos dois jogos da final, o Nelson não mudou. Né, o Nelson Jogou com o mesmo time. jogou com o mesmo time que era o time principal do campeonato, que era o Ronaldo no gol, o Guineide e o Jean Marcelo na zaga, Jean, isso. né? O Giba na lateral e Jacerini do outro lado, né? O Márcio e o Wilson Mano, ali de volantes, Volante. né? O Mauro e o Fabinho, na época, hoje em dia a gente chama isso de meia, amador. Na época era ponta mesmo, os caras jogavam abertão na ponta, né? Jogava lá na O quina. Fabinho era ponta. Era ponta, e sim, O Mauro era mais atacante até. né? Não, mas ele jogava bem abertão, mas vocês vêem os lances que ele participa, ele Mas tá sempre lá na quina. o ponta Mauro e né? o Neto também falaram que a participação do Mauro foi diferente no jogo, no esquema, porque ele fazia o papel do que o Romero faz, por exemplo. Ele, também. Sim, ele voltava bastante para marcar, pro Neto ter a liberdade. O Neto Sim. não tinha obrigação de marcar, ele tinha obrigação apenas de criar. Claro que a gente vê o Neto dando carrinho, tirando bolas também e tal, mas a obrigação principal dele era estar pronto para um contra-ataque, para ele puxar o contra-ataque e o Corinthians marcar o gol. E o Mauro não, o Mauro tinha que voltar, ajudar o lateral e tudo Sim, mais. sem dúvida. Que era uma né? coisa diferente, que ele na carreira dele, ele falou que foi a primeira vez que ele tinha feito isso, a pedido do Nelson. E é engraçado, e o Neto jogava na frente, mas jogava atrás. O Tupã ficava realmente, era o homem de área, era o 9 ali. O Tupanzinho. O falso Tupã, nove, né? Tupanzinho. Falso, não. Ele Era o cara de área, o Neto vinha ficava um pouquinho mais atrás para armar a jogada, participar do ataque ali. Seria mais ou menos que nem o Love faz hoje, sei lá, o papel ali, né? Só que ele batia Nessa falta época pra o Paulo caramba. Sérgio ainda não tinha tanta efetividade, né? Não, Dentro da não, equipe ele titular, ele então tava, era ele tava Tupã. reserva, ele Começando, chegou a entrar no jogo. Ele entrou, Chegou a exato. entrar no jogo, mas ele tava reserva, né? E é engraçado que você olha, né, mesmo assistindo aos melhores momentos do jogo, na época eles não chamavam assim, mas eu já tava jogando ali, né, num 4-2-3-1. Já era o 4-2-3-1 que tava jogando. Oficialmente eles não chamavam assim porque pra eles não tinham esse conceito. Então eles chamavam esse 4-4-2. Era 4-4-2, 4-2-4 ou 4-3-3, só É, tinha Era isso. Não, mas 4-3-3, quando você fala 4-3-3, nossa, 3 atacantes, vai jogar É, pra frente. exato. Não, Não, mas Exatamente. existe o conceito 4-2-4 ainda. É, exato. O futebol de 4-4-2, mas não era, já era na realidade um 4-2-3-1. né? E sobre esse elenco, eu acho engraçado que depois eu vi falando sobre a seleção do campeonato, e o Neto não tava nessa seleção tava, do campeonato. Quem foi do Corinthians pra seleção do campeonato foi o Ronaldo do gol e o Marcelo, né? Marcelo que era zagueiro de seleção e tal. O Ronaldo foi convocado pouquíssimas vezes pra E seleção. algumas- E é Algumas engraçado marcou que nessa época no campanha do Corinthians Corinthians, né, o Corinthians, se eu não me engano, fez 20... Cadê 25 aqui? jogos. 25 Não, jogos eu no tô- total. Não, eu tô falando dos gols. Fez menos ainda, fez 23 gols, acho. Foi 23, exatamente. 23 gols, é. Desses 23, o Neto fez 9, né? Agora, o mais engraçado é que você fala, bom, então pulverizou, tem alguém com 6, tem alguém... Não!
todos os outros jogadores fizeram assim, tipo, 2 gols, 3. O Diney Todo fez mundo um, fazia né, gol. acho. Até o Wilson Mano faz gol, fez gol na mas final. se eu não me engano, o inclusive. segundo time que fez mais, acho que foi o Tupanzinho? Tupã que fez 3. Então o Neto isolou lá com 9 e o resto do time distribuiu geral. Era um time de pedreiro mesmo, tinha esse lance. Operário, né? É. E a tática era muito essa, né? Chega perto da área, alguém cai. E o primeiro tempo foi basicamente isso, assim, né? Foi o São Paulo atacando lá com. Até notei aqui várias jogadas do Tilico, do Cafu, Tupã, o Raí bateu uma falta também. Mas foi só E no defesa. segundo tempo? No segundo tempo, os próprios jogadores comentam que no intervalo o Nelsinho deu uma dura, organizou o time, quando eles voltou melhor no segundo tempo, voltou menos defensivo. Recuado. E não só recuado, mas voltou passando melhor a bola, ou seja, tentando ter mais controle do jogo. E logo no começo do primeiro tempo, aos 9 minutos, saiu o gol. Segundo tempo, desculpa. Né, logo aos 9 minutos saiu o gol, na jogada que o Neto recuperou a bola ali perto do círculo central, abriu na direita, né, pro Tupã. Na direita não, meio na diagonal. O Tupã abre na esquerda, na direita pro Fabinho. O Fabinho dá uma tabela entre eles, né? O Fabinho dá um corte pro meio, passa pro Tupã, que devolve pro Fabinho, o Fabinho bate no gol. O Tupã ainda passa deu a bola drible, por baixo né? das exatamente, pernas. passou debaixo da perna do zagueiro, né? Aí o Fabinho bate, a cagada, eu nunca tinha me ligado disso, até ficar vendo replay. A bola ia pra fora, né? A bola ia sair, cara. Né? Essa bola não ia entrar. Eu nunca tinha me ligado desse detalhe. E aí o zagueiro foi cortar Acho a bola. que foi o Cafu que bateu. Mas o cara meteu a bola, não só ele deixou, a bola não saiu, como ele tirou o Zete da jogada, né? E aí a bola ficou pingando ali, o Tupã veio daquela... Deu aquele carrinho e entrou com bola e tudo pro gol, né? Carrinho histórico de Tupanzinho. Isso é bem icônico, porque o Tupanzinho foi um cara que, vou falar um pouquinho disso depois, mas a torcida tem muito carinho por ele, né? E esse gol demonstra a questão da raça que a gente tava falando. O time pode não ter técnica, mas se precisar dar o carrinho pra fazer o gol, os caras fazem, né? Então foi bem engraçado que depois desse gol, o que aconteceu? O São Paulo, que já precisava ganhar demais. Pelo menos pra levar pra prorrogação, né? Pros pênaltis. Então o São Paulo perdeu o controle. Em vez de jogar melhor e atacar mais, ele desconcentrou, ele despirocou. O Corinthians manteve a cabeça, então não tomou sufoco no segundo tempo. As jogadas mais perigosas depois disso foram do Corinthians em contra-ataque. Teve contra-ataque ali, que o Tupã cruzou na cabeça do... Já tinha entrado o Paulo Sérgio. Ele quase fez o gol, ele cabeceou prensado ali com o zagueiro. Teve lance perigoso com o Neto também mandando a bola. E depois do gol, o Nelson Batista tira o Neto, né? Tirou, e coloca o Ezequiel. Sim. O Ezequiel que tava chegando no Corinthians naquele novidade, ano. E depois camisa fez 8, história com... Enfim, o Ezequiel era um dos meus jogadores favoritos de todos os tempos do Corinthians. Sim. Porque era um cara baixinho e tal, mas brigador, muita raça e tal. Já começava essa linha de volantes, né, do Corinthians. E ainda pra chegar, quando a gente passou ali uns 15, 20 minutos do gol, a torcida já começou, é campeão, porque naquele dia era mando do Corinthians, então o Corinthians estava com maioria no estádio. Não, era mando do São Paulo, mas não tinha torcida única nem nada. Enfim, era diferente nos anos 90. Eu sei que todo mundo tava falando nas inscrições. Tava 80% do estádio era 80%, mas era diferente. Na reportagem falava isso. Então os caras já começaram a berrar campeão, e aí os caras de São Paulo ficando bravos. Teve ali um empurra, pra lá. Toma lá, toma cá. O Wilson Mano e o Bernardo acabaram expulsos. E é legal, eu achei engraçado essa imagem que o Wilson Mano foi expulso, né? E ele deve ter ido pro vestiário, sei lá, mas com 40 e poucos minutos já do segundo tempo, o Corinthians já se sentia campeão e tal. Ele saiu com a faixa e gritando com a torcida. Sim, ele já tava 10 minutos antes de acabar o jogo. Uma coisa meio curiosa, né? Hoje em dia o juiz ia parar. Imaginava. Dá uma porrada, os jogadores iam sair lá. O cara ia sofrer uma punição. Ia pro tribunal. Porque ele foi expulso, né? Não é que ele tinha sido substituído. Então ele não deveria nem estar no banco. Capaz de quererem remarcar o jogo por interferência externa. Hoje em dia, né? Eu acho que eu quero falar umas coisas interessantes dessa equipe do Corinthians. Quer dizer que tinha alguns jogadores formados na base do Corinthians, né? O Ronaldo, o goleiro, enfim, que fez história no Corinthians, o Marcelo de Jean, também um grande zagueiro, e o Márcio Bittencourt, que depois virou técnico, foi técnico do Corinthians. Foi técnico campeão. Fez toda a campanha de 2005. Fora o Diney, que teve uma participação importante na campanha, e o Paulo Sérgio também, que também era da base corintiana. Alguns jogadores me chamam a atenção, que é de destaque, o Wilson Mano, que foi conhecido como o grande coringa do Corinthians. Ele jogava de volante, jogava de meia,
de lateral, de atacante, de Só zagueiro. aproveitando, Ele teve jogava uma em todas matéria as legal posições, que eu fiz né? da pesquisa, e a repórter fala, o Wilson Mano nesse jogo jogou como um falso ponta direita. Ele era zagueiro. Ele jogava de tudo, ele jogava de tudo. Tinha o conceito do falso 9, agora ele já inventou o falso 11, o falso 7. Falso tudo. E de uma certa forma ele marcou uma época também. Eu me identificava muito com Sim. O Wilson Mano era jogando. muito raçudo e pau pra toda obra. Enfim, ele ficou muito marcado por essa coisa de ser o Coringa, né? Ele tava faltando um jogador, machucou, sei lá o que, bota o Wilson Mano. Ele jogava em todas as posições. Enfim, e aí a gente tem que destacar alguns personagens principais dessa conquista, né? O Icaro vai falar agora do nosso treinador, o Nelsinho Batista. O Nelson ele rodou um pouco, ele começou em 85 como técnico, logo depois de ter jogado. Ele rodou por algumas equipes do interior. É legal que vocês falaram daquele contexto dos anos 80, porque de fato as equipes do interior eram muito mais próximas, né? A discrepância era um pouco menor dos times, O Campeonato né, Paulista entre era mais aspas. valorizado, acho que tinha mais dinheiro Sim. envolvido. E aí estruturalmente falando, o Tupanzinho também deu uma declaração, e o próprio Nelsinho também sobre isso, que, pô, os caras treinavam, não tinha nem almoço pros jogadores, pros funcionários, sabe? Então o Nelsinho que ajudou a mudar isso quando chegou no Corinthians, né? E aí o Nelsinho ganhou, apesar de ter rodado um pouco pelo interior, ali por algumas equipes, ele ganhou repercussão na época do Novo Horizontino e Bragantino, né, na final caipira, né, do Paulistão de 90, naquele mesmo ano. naquele mesmo ano. Ele acabou perdendo, né, Perdeu pro Vanderlei Luxemburgo. mas pro Vanderlei Luxemburgo no Bragantino, mas o Novo Horizontino foi super bem classificado, elogiado. E aí com 2 jogos, né, o Vicente Matheus demite o Zé Maria. E aí o Nelsinho assume. Quando o Nelsinho assume, é uma perspectiva nova, né? De fato, porque também era um cara, apesar de ter rodado ali há alguns anos, era um cara relativamente novo pra época, né? E foi de fato o Nelsinho, através até de declarações dos próprios jogadores que falam que foi o Nelsinho que passou esse contexto de, beleza, a gente não tem um time bom, mas vamos lá, vamos ganhar. Tem alguns fatos curiosos. Por exemplo, o Ezequiel tinha acabado de chegar, tinha feito acho que um jogo, o Tupanzinho estava suspenso, mete o Ezequiel contra o Náutico. O Ezequiel arregaçou no jogo, foi o melhor jogador, foi 1-0 pro Corinthians, mas o Ezequiel fez uma partida memorável, assim. Também sou muito fã do Ezequiel e começou essa história com o Nelsinho. O Ezequiel tinha chegado da Ponte Preta. Chegou na final contra o São Paulo, a imprensa massivamente tava, São Paulo vai ganhar, vai levar São Paulo fácil, E falou que os caras estavam meio concentrados no vestiário antes do jogo da primeira final. O Ronaldo contando essa história. Tava um puta de um silêncio assim e tal, a galera meio tensa. Falou que o Nelsinho chegou dando porrada na porta, assim, gritando: vocês vão ganhar, vocês vão arregaçar. Tem até as falas aqui dele, mas falando: os caras são melhores, mas o nosso time é que vai ganhar, que vai ser campeão, vocês vão marcar a história do Corinthians com esse título. Então o Nelsinho, ele tinha esse contexto muito enervado, né? De uma época que a gente não tinha tantas variações táticas e tal. Ele era o cara que tirava valia o muito a pena o psicológico, né? O espírito. Não tinha câmera no vestiário pra preleção também. E você pega ali o discurso, logo que acabou o segundo jogo que você ergueu a taça, o discurso de todos os jogadores era unânime, pessoas tinham combinado, assim, tipo, Nelsinho, todo mundo só fala do cara, velho. Todo mundo falando, ninguém acreditava na gente. Sim, sim. O pessoal fala, enfim, essa imprensa marrom. E o Nelsinho... A história da quarta força já funcionava lá na época. E o Nelsinho foi a primeira passagem dele pelo Corinthians, né? Ele teve outras passagens. Mas o Nelsinho, ele ficou marcado por essa revolução, de fato, dentro do Corinthians, porque tem até um fato curioso que eu lembrei, eu tava falando a questão do almoço, porque a diretoria, ela tinha um contexto tão de várzea que eles não queriam fazer treino em 2 períodos para economizar no almoço, então eles evitavam essas coisas para não dar. Vicente Matheus era mão fechada demais. O Nelsinho falou, isso é um absurdo, isso não tem cabimento e tal, então... ele começou a criar uma cultura dentro do Corinthians que de fato mudou. Foi campeão em 90. Tem alguns dados bacanas aqui. Ele é o 6º técnico com mais partidas pelo Corinthians. São 192 jogos. Ele foi campeão brasileiro de 90. Da Supercopa do Brasil de 91. Naquela época tinha... Supercopa do Brasil. O Gibson Vai voltar. Era o jogo, né, dos vencedores entre Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro. Também ganhou o Campeonato Paulista de 97. E vale lembrar que ele era o técnico no comando do time quando o time caiu depois também. Infelizmente. Não foi o técnico foi culpado, da campanha mas, toda. É uma pena ter terminado a história dele assim. Tentou tirar da situação, mas não conseguiu. Até bons resultados e tal, enfim. Deu uma
certa esperança aí na final. E aí, até passando para outros símbolos, né, que eu Por vou favor. falar, todos os outros jogadores, se você for parar pra ver, o Guinea ele ficou marcado depois pela final do Boca e tal, mas, fez um campeonato Final muito não. regular. Final primeira fase, né? primeira fase, mas na Libertadores. Mas e o Guinea, a gente tem que falar, ele tinha 19 anos jogando esse ele era campeonato. muito novo, ele tinha chegado com o brasileiro. Tupã do Então, São Bento. no ano seguinte, na Libertadores, ele tinha 20 anos, sei lá, era um garoto Com mesmo, certeza. jogando ali. Ficou muito marcado Ele por ficou essas muito falhas. marcado por isso, mas no campeonato no de campeonato 90, ele foi bem. Pô, ele foi super bem. E aí, falando especificamente da campanha de 90, apesar, obviamente, do Neto ter sido grande destaque, não dá pra não falar que, na minha visão, o Tupanzinho, obviamente, é o destaque logo sim, depois do Neto, né? Porque o Tupanzinho ele ficou muito icônico dentro do imaginário corintiano por ser o talismã, por entrar no jogo e às vezes ajudar. Só que nessa época ele tinha contexto de titular, tinha acabado de chegar do São Bento junto com o Guinea, né? Ele é de Tupã, o apelido vem por ele ser de Tupã. Eu visitei Tupã uma vez só por causa disso, só porque ele era assim. Não tem nada lá, mas enfim, eu fui lá. Você não viu ele lá? Eu fui lá. Ele não tava Então lá? não tem a casa do Tupanzinho, assim, a casa onde ele nasceu, o hospital. Na época não tinha, talvez. Mas ele é muito querido, cara. Ele ainda jogava, né? Uma das matérias que eu vi até pra fazer a pesquisa, ele agora tá em Rio Preto, se eu não me engano, coordenando categorias de base. E, a galera para na rua pra pedir autógrafo pra ele e tal, por conta de 90. Claro. E essa coisa do medalhão, de ser o cara que entra pra decidir, o talismã, né? Ele, durante muito tempo, isso ficava sempre, é um novo Tupanzinho, né? Acho que pelos 15 anos seguintes, qualquer cara que surgia assim, eu lembro na época que saía do banco pra saía do banco. Eu decidir. lembro quando o Gil, o atacante Gil, teve um começo muito assim pra entrar e decidir, e tá aí o novo Tupanzinho. O Gil foi 15 anos depois disso aí que tava surgindo, né? Também é engraçado que no jogo da final ele tinha esse negócio de talismã, mas no jogo da final ele foi o principal jogador do Corinthians. não. Sim. Todas as principais jogadas saíram ou passaram pelo pé dele. O Neto foi uma atuação bem apagada, né, no último jogo da final. Né? E ele e o Fabinho infernizaram depois da zaga os ali três do lances São Paulo. corintianos da final, Sim. o Tupã chutou pra fora, De fora. no primeiro tempo, fez o gol e depois cruzou teve pro Paulo Sérgio. Não, e fora esse teve um contra-ataque, ele puxou também, lembra? Que teve contra-ataque. Teve o outro, antes do lance do gol do Paulo Sérgio, da cabeçada do Paulo Sérgio. Tem uma curiosidade legal do Tupanzinho, ele começou no Tupã, né, jogou no São Bento por algum tempo, e antes dele vir pro Corinthians, ele fez um teste de 1 mês no São Paulo. E ele falou que era horrível, ele falou assim, putz, tava clima frio no São Paulo, não me adaptava, fiquei 25 dias lá, e aí ainda bem pra nós, porque depois ele veio pro Parque São Jorge e falou, foi totalmente diferente, hoje eu sou corintiano. Não me pagavam nem almoço. Ele sentiu o calor, né, de ter que correr pra ganhar o almoço. Então teve essa representatividade da raça, né, o Tupã ele tinha esse brilho no olhar do torcedor por causa disso. Mas você começou introduzindo, falando do Tupã, não era o maior personagem da época, porque quem era o maior personagem da época? O Neto, né? O menino Neto, né? O Neto O Neto Barrigudo. José Ferreira. Nasceu em Santo Antônio da Posse no dia 9 de setembro de 1966. Pra quem é curioso, ele é virginiano, olha só. Olha só, É uma hein? acabação mesmo. O Neto que... Por isso que é chato. O Neto começou no Guarani, né? Ele jogou muito tempo em Campinas, começou no Guarani. Teve uma passagem pelo São Paulo, não deu certo, voltou pro Guarani. Aí ele se destacou em 88, marcando gol de bicicleta, inclusive na final contra o Corinthians. Depois o Corinthians vinha ganhar com o gol do Viola. Gol do Viola. Mas ele fez um bom campeonato. O Palmeiras cresceu o olho, levou o Neto pro Palmeiras em 89. Mas ele fez um primeiro semestre muito ruim no Palmeiras e ele teve muitos conflitos ali com o Emerson Leão. E quiseram negociar logo o Neto. Então levou uma negociação com o Corinthians. E o Neto chegou no Corinthians em 89 para fazer história, para virar... Trocado por? Eu tinha marcado que veio o Neto e o Denis, que é um lateral esquerdo, e foi pro Palmeiras o Dida, outro lateral esquerdo, e o Ribamar, outro meia do Corinthians, que ninguém nunca ouviu falar de nenhum desses outros 3 jogadores, né? Só o Neto que marcou história, e marcou história com o Corinthians. Então foi uma daquelas trocas... enfim, que o Corinthians acabou se dando muito bem, né? Talvez a melhor contratação da história do Corinthians, porque o Neto acabou... se ele na final ele não foi o principal jogador, no campeonato, ele foi com os gols de falta, enfim, na semifinal e tal, ele foi espetacular. Enfim, hoje em dia é conhecido pelo xodó da Fiel. O Neto tem 2 títulos com o Corinthians só. Esse título de 90 e depois o título de 97, que o Neto saiu, depois voltou pro Corinthians e conquistou o Paulista em 97, também com o Nelsinho, né? Mas numa passagem que ele já era reserva, ele já entrava em algumas partidas. Já tava outro contexto. Né? Já tinha mudado muito
O Neto também tinha um personagem muito forte, acabou saindo brigado do Corinthians, enfim, teve vários momentos, mas ele sempre foi o... Ele tinha um personagem muito forte? Tinha, né? Não tem mais. E é engraçado que a gente vê esse cara da TV e tal, ele é até magrinho e ele lembra um pouco o Neto jogador pela... Não, fisicamente não, né? Que o Neto sempre brigou com o peso durante a passagem dele como jogador. Sim. Mas a gente vê aquele cara mais chato e tal, mas ele era uma liderança no Corinthians, ele tinha uma personalidade forte, enfim, ele tinha ele se entrega muito em campo e ele sempre foi um jogador, na minha visão, sempre teve essa coisa de amar e odiar. A torcida sempre teve muito essa relação com o Neto, né? E o Neto, e também com o Sócrates um pouco. E o Neto, ele sempre respondia à torcida, ele estava sempre brigando um pouco com a torcida. Eu lembro de um jogo, eu não vou lembrar o ano, mas que o Corinthians estava perdendo do Guarani de 1-0 e a torcida inteira xingando o Neto, brigando, e eu, inclusive, pedindo para ele sair, seu porpeta e tal, por essa coisa do peso, enfim. E novamente, levanta a placa, o Neto vai sair, a torcida comemora e não sei o que lá. E no lance seguinte, ele marca um gol de bicicleta contra o Guarani, empata o jogo, tira a camisa e sai gritando com a torcida, xingando a torcida, mostrando a camisa. O árbitro já tinha levado o amarelo, tirou a camisa, levou o segundo amarelo, foi expulso. E a torcida gritando o nome dele. Não foi substituído. Ele saiu ovacionado, a torcida... Saiu expulso ovacionado. O gol de bicicleta, porque a raiva que ele mostrou ali, a vontade. E naquele jogo eu prometi que eu nunca mais ia xingar o Neto no estádio. E cumpri minha promessa, nunca mais eu xinguei o Neto no estádio. Mas ele tinha essa relação de amor e ódio. Mas acabou virando... Enfim, essa conquista acabou... consagrando o Neto, né? Acho que é a maior conquista do futebol. Ficou eternamente associado, apesar de ter passeado por diversos clubes, tanto antes quanto depois, ele ficou eternamente associado. Depois ele passou pelo Santos, quer dizer, passou pelos 4 grandes de São Paulo. Mas foi... você fala Neto, você pensa Corinthians. Né? Cada vez mais. E é uma pena, ele é mais um exemplo de jogadores lendários do Corinthians, mas que tem pouco título, né? Ainda bem que ele tem, pelo menos o título brasileiro de 90, porque tem jogadores que nem tem. Mas... pela história que ele tem, merecia mais, né? Merecia mais coisa, né? E pela qualidade técnica. Pela qualidade, exato. O que eu ia falar, ele era controverso, mas não tinha um nível técnico acima dos demais, né? Nessa época de 90, acho que foi a época que a maioria de nós aqui, né, Ícaro, começou a frequentar mais o estádio. Sim. Eu tava toda quarta e domingo, eu tava no estádio no Pacaembu, sempre que tinha jogo no Pacaembu eu ia. E, o que eu vi o Neto fazer no estádio, as faltas que ele marcava, os passes que ele dava. Demais, enfim, né? Era espetacular, o Neto marcou demais a minha adolescência, enfim, é um jogador que eu tenho um enorme carinho, e enfim, como todo torcedor corintiano também tem que ter, né? Bom, esse foi o nosso especial da conquista de 1990, Corinthians campeão. Belo especial, legal falar essas coisas, né? É legal falar aliás, antes de acabar, eu queria compartilhar uma lembrança que eu tenho desse jogo. O estádio tava lotado, naquela época era 100 mil. Esse segundo jogo tem mais de 100 mil pessoas. O primeiro jogo acho que foi 85 durante a semana. O estádio lotado. Então, sei lá, viu o jogo, puta, aquela lata de sardinha, né? Tudo apertado e tal. E quando saiu, eu lembro quando saiu o gol do tinha um cara do meu lado que o jogo inteiro, bicho, o cara devia ter uns 1,90 m de altura, bicho, assim, 140 kg. O cara era uma porta, velho. Né? Agora que saiu o gol do Pump, todo pulando, não sei o quê. Eu sei que uma hora eu caí no chão e o cara desceu em cima do meu pé, no tornozelo. Bicho, eu fiquei o resto da partida, tipo, feliz pra caralho, campeão! E depois, quando acabou o jogo, eu tive que esperar 1h30, 2 horas, porque até dispersar aquela muvuca toda dali, o cara destruiu meu pé na comemoração. Só as histórias. Mas valeu a pena. E aqui eu tenho também, o Fábio falou, né? Nós fomos nos 2 jogos, né? No Morumbi. Então eu tenho aqui o ingresso do primeira final olha lá. E o ingresso da segunda final. Um ingresso bem diferente e tal. Mas não tem nenhuma menção aqui da final, enfim. O ingresso dos jogos no Morumbi. Quanto era a fortuna? 3.000 cruzeiros. Aê! E nessa Copa América a gente ainda vai fazer os especiais, você ainda vai assistir os nossos especiais de 95, a conquista da Copa do Brasil. Esse o Gibson vai fazer sozinho. Dos anos 2000. Adoro a Copa do Brasil. O nosso especial mas eu tenho uma história boa pra caralho do primeiro Mundial, mas guarda pro próximo. Vou guardar. E a nossa primeira Libertadores também, em 2012. É isso aí. Gibson, vamos lembrar nas nossas redes sociais pra gente encerrar. Pra todo mundo. Nenhuma delas existia em 1990. Nenhuma. Não existia. Quase não tinha nem internet em casa. A internet era a rede intermilitar americana. Né? Então lá, nossas redes sociais. Fora as redes que você tá vendo a gente que não tá vendo nenhum agora, porque eu vou ver depois isso aqui editado. Mas Facebook, YouTube, Instagram, Twitter, SoundCloud.
iTunes e Spotify. Aê! Exatamente. Muito isso bem. Aê. E todos eles me mandaram Corintiana com TH, obviamente, só no Twitter que eles mandaram Timão. É isso aí, amigos. Vamos ficando por aqui. Lembrando que na semana que vem tem um novo especial da Copa do Brasil. E durante a Copa América vão ser só esses especiais. Depois nós voltamos com o nosso live A gente normal. não sabe o resultado do Brasil, do Chile, de nada. Se o Corinthians está contratando. Somos videntes. Como é que tá o Corinthians no Campeonato Brasileiro? Ninguém sabe nada Fomos disso. campeões paulistas ou Isso não. aqui é tipo de volta futura, né? Legal. Mas o fato é que em 90 fomos campeões. 90 foi foda. Brasileiros. Oh, Vai, é a primeira Corinthians. vez. Vai Neto, vai Dinei, Dinei não, Guinei, Wilson, Mano, Ezequiel, Mário, Giba. Pô, Giba, que lateral direito Não, era o Tupac, Giba. bem lembrado. né? E vai Corinthians. Vai, pô. Corinthians! Vai, Corinthians!